Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar continuidade? O tempo agora corre. Agora não, está correndo aí, mas... Eu só descobri uma coisa interessante aqui. No Rio de Janeiro é o pôr do sol. Aqui é o pôr do sol. Saindo depois do almoço ali, não está gostoso o solzinho. Vamos então para os nossos olhos. Quem chegou depois do almoço, nós vamos dar uma explicação rápida aqui. Esse aqui é um gráfico sobre a tríplice natureza do homem, falando do corpo, alma e espírito. Nós falamos sobre os 5 sentidos do corpo, da alma e do espírito. E nós estamos estudando agora esses detalhes aí do homem natural para o homem espiritual. Porque todo o nosso ser tem que ser realmente conservado para a vida do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, usa-nos, o nosso corpo, o nosso ser, para testemunho dele, para anunciar o Evangelho ao mundo, né? E o Evangelho se é pregado muito mais com o comportamento, com a nossa vida, que com a nossa fala. Então a gente tem que ter bastante atenção nisso. Quando nós pregamos para alguém, você tem que ter ciência do que essa palavra que você está falando, você vai ser observado. Lá em Senador Camarada se converteu uma moça, ela estudava com uma irmã da igreja e ela juntava aqueles grupinhos para conversar no colégio e saía palavras, e a irmã, que é minha sobrinha, ficava sempre à parte, ela não participava daquelas conversas. Quando as conversas eram desagradáveis, né, ao Senhor, ela se apartava, e aquela menina começou a perceber aquela atitude da minha sobrinha e percebeu que ela era diferente das outras. Ela não falava palavrão, ela não participava daquelas conversas que ela se reunia para falar sobre sexo, namorado, essas coisas assim, e ela, percebendo isso, ficou olhando, observando a minha sobrinha. E um dia que a minha sobrinha convidou ela para ir à igreja, ela foi. E naquele dia ela se converteu. E quando nós fomos conversar com ela sobre como estava o discipulado, ela falou assim: olha, o que me fez vir aqui foi a vida da Viviane. Porque ela realmente me fez pensar na vida que nós levávamos. Ela era diferente. E quando eu cheguei aqui, tudo que se pregou ali, ela vive na escola. Então, olha como é interessante. Nós temos uma reunião na igreja, que essa reunião não é bíblica. É a reunião de evangelização. Jesus não mandou o pecador vir, mandou nós irmos para ele. Não é isso? Mas nós temos, toda a igreja evangélica tem a reunião de evangelização. E essa reunião é uma estratégia que a igreja criou para que o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola sinta a necessidade de ver por que você é diferente. E quando você convidar então para vir, para participar, para ouvir, ele vai chegar ali, vai encontrar uma família, um grupo, né, que se tornou uma grande família espiritual e que ninguém fala mal um do outro, é um amor tremendo, um para com o outro, não é isso que acontece? E nesse ambiente, essa pessoa então vê que ela quer aquela vida para ela. Então isso tem acontecido, a maior parte das vidas que estão sendo salvas nos últimos dias é dessa forma. Então temos que prestar atenção nisso. Vamos ler então nos nossos olhos. Os nossos olhos, nossa visão, né? Nós já começamos a falar da visão e agora vamos falar dos olhos, que é a porta de entrada, né, para o nosso ser, para a visão. Em Efésios capítulo 1, a carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, verso 18, diz assim: e tendo iluminado os vossos olhos, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação,
E quais as riquezas da glória da sua herança, a herança dos santos. Então, o que é que ilumina os olhos do entendimento? A iluminação dos olhos do entendimento aqui é o Evangelho, é o Espírito de Deus em nós, que abre essa visão para nós entendermos. Em Mateus capítulo 6, no verso 22, fala da nossa visão material. Diz ali o Senhor que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo terá trevas. Então a gente tem que estar atento a estas verdades. Falando dos olhos carnais, 1 João capítulo 2, o verso 16. Diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos é a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. Então o conselho aqui é: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então nós temos que estar atentos, os nossos olhos estão captando todas as coisas. Os nossos olhos têm sido uma porta de entrada importantíssima para o nosso corpo. E o inimigo ele usa muito também esta estratégia para que nós possamos captar as coisas que não é do agrado de Deus e através desta porta de entrada, ele trabalhar o nosso ser para ver se a gente deixa a desejar. Há muitos anos atrás, quando ainda não havia televisão, os Estados Unidos eles lançaram uma campanha para divulgar a Coca-Cola. E a Coca-Cola foi uma divulgação tão extraordinária que a Coca-Cola está no mundo inteiro. Onde abrir uma barraquinha para vender alguma coisa, ele tem Coca-Cola. E eles começaram o seguinte: eles queriam colocar na mente das pessoas que tinham que beber Coca-Cola. Então, o que eles fizeram? Levaram para a tela dos cinemas. Quem conheceu aí a TV na era da válvula, quando a TV era a válvula, as imagens às vezes ficavam ruins e a imagem passava rapidamente, assim, você não conseguia ver. Aí você ia no botão, ia controlando até a imagem parando, aí você conseguia ver. Aí a imagem parava. Então você não conseguia captar que a imagem passava rapidamente. Mas você não conseguia trazer para o seu consciente, a sua retina trazia aquilo, mas ia para o subconsciente. E eles então colocaram a seguinte propaganda nas telas do cinema, passando assim rapidamente, enquanto trocava de um filme para o outro. E colocaram a seguinte frase: beba Coca-Cola com pipoca. E todo dia passava aquela mensagem rapidamente, sem você poder captar assim para a sua razão, assim, imediatamente você entendeu o que estava acontecendo. Aí o que aconteceu? Daí 6 meses eles começaram a observar que toda pessoa chegava no cinema, comprava o seu ingresso, ia lá, comprava um saquinho de pipoca, uma Coca-Cola e entrava. A mensagem surgiu efeito. Isso chama-se mensagem subliminares, a mensagem que está constantemente nas telas da nossa televisão. Mensagens diabólicas que às vezes nós não percebemos, às vezes mensagem que é passada para as crianças conseguem captar essa mensagem e nós não. Então muita coisa vem às vezes na nossa memória, às vezes nos nossos sonhos, a gente consegue ver alguma coisa, mas eu nunca vi isso, né? Como é que eu fui sonhar com isso? Mas são coisas que estão no seu subconsciente. A psicologia moderna chama de lixeira. É uma parte que nós temos no nosso cérebro que está lá no cantinho aqui, que capta tudo. Então não tem como você fugir. O que você ouve, o que você vê,
vai tudo seu subconsciente. E isso vem trazendo, por isso que a palavra de Deus, já sabendo disso, o salmista ensina, dizendo assim, no Salmo 1, quais são as palavras do Salmo 1? Estou ouvindo o sussurrar, mas não estou ouvindo a palavra correta. Mas depois o salmista diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, o homem que procura se alimentar da palavra de Deus e procura meditar na sua lei, o que ele está observando, o que ele vê, ele vai ver com sentido crítico. Não para sair criticando todo mundo, mas para ele conseguir rejeitar aquilo que não é bom. E ele vendo e rejeitando aquilo que não é bom, o que vai acontecer? Ele não vai armazenar isso para depois ele ficar meditando em coisas vãs. Então nós temos que ter cuidado com os nossos olhos. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e o verso 14. Diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas, inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, tendo os vossos olhos cheios. Por que diz aqui cheio? É porque a pessoa se alimenta do que está vendo. Mas o primeiro olhar é difícil, ou a gente não tem como evitar. Mas se esse olhar imediato você viu que são coisas que não agradam a Deus, o que você tem que fazer? Evitar. Você fazendo assim, você está trazendo com esses olhos, né, do corpo, você está ajudando o seu ser a manter uma vida em santificação a Deus e não alimentando a velha natureza. Nós falamos aqui do enxerto, né? E quando isso acontece, é um brotinho que começa a sair e você vai lá errando. E isso não vai trazer prejuízo para a sua vida. Nós estamos vivendo num mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós temos que ter consciência disso. Olhar para cima, como o Senhor aconselhou o ex-servo de Betsaida. Então, olhar para cima. Observa bem essa passagem. Isso é uma passagem curiosa, porque quando eu li essa passagem a primeira vez, mas por que Jesus não fez essa cura em primeira mão? Ele fez essa cura em 2 etapas. Jesus estava passando em Betsaida com seus discípulos e uma multidão que estava ali vindo o Senhor Jesus passar, pegaram um cego, trouxeram assim: cura este homem. Jesus podia fazer a cura no meio daquela multidão, mas Jesus tirou ele fora daquela multidão, porque Betsaida, Corazim e mais uma ou 2 cidades tinha sido amaldiçoada pelo Senhor Jesus Cristo por causa da dureza do coração das pessoas. Eles viram, participaram dos milagres de Jesus e não criam nele. Era uma multidão que andava seguindo Jesus com segundas intenções, não para alimentar espiritualmente, mas para ter benefício materialmente. Então eles pegaram esse servo e Jesus tirou ele da aldeia, chega lá fora da aldeia, e Jesus então cospe no chão, nos olhos daquele homem, e ora e diz para ele assim: abre seus olhos, vê se você está vendo alguma coisa. Aí aquele homem disse: eu estou vendo os homens como árvores que andam. Esse homem estava com a visão dele muito ofuscada, vendo homens como árvores que andam. Depois Jesus tornou a impor as mãos nele e disse para ele assim: olha para cima. E ele assim: agora sim eu estou vendo cada homem claramente. Aí Jesus falou para ele assim: agora vai para sua casa, nem entre na aldeia.
vai para sua casa. E eu comecei a meditar por que Jesus fez isso. Por que ele não fez essa cura imediata? Primeiro, ele não fez no meio da multidão, porque é o que eles queriam. Eles já estavam cansados de ver, porque ali bem próximo foi feita a multiplicação dos pães, toda aquela multidão estava lá e viu. Agora Jesus tira aquele homem e quer fazer daquele homem agora um servo. Não quero que você veja como todos estão vendo. Eu quero que você veja nitidamente. E fez essa cura e falou assim, olha para cima. Quando ele olhou para cima, ele disse, eu estou vendo cada homem claramente. Ele estava vendo os homens como seu semelhante. Ele estava vendo um homem como árvores que anda. Quem vê os homens como árvores que andam? Voltamos aos religiosos. São os religiosos. Eles só tiram proveito das pessoas. Vou citar o exemplo aqui da árvore. Ele estava vendo os homens como árvore. Para que serve uma árvore? Da árvore, nós tiramos todo o proveito dessa árvore para a nossa vida, para nós sobrevivermos. Dela purifica o oxigênio, dela faz papel, dela faz medicamento, e assim sucessivamente. Da casca faz também remédio, chá, da madeira faz móveis, e assim. A árvore só traz benefício para o homem. E os religiosos veem os homens como árvores que andam exatamente por causa disso, porque eles querem tirar proveito. Eles fazem boas obras, vê a necessidade das pessoas e faz boas obras. Qual o interesse deles? Negociar com Deus, para ficar bem com Deus. Não é por amor ao próximo. Ele não estava vendo eles como um ser humano como ele está vendo ele como um benefício para fazer o bem, para ficar bem com Deus. Essa é a visão dos religiosos, na realidade. Então Jesus fez essa cura e quando esse homem viu cada homem claramente, Jesus nem mistura com os outros, vai agora para sua casa. Ele, aquele homem então, ficou vendo claramente porque estava vendo o seu semelhante como ele mesmo. Na pregação do Evangelho, a gente mostra também os 10 mandamentos. É maravilhoso também você meditar nele e passar. Os 10 mandamentos os 5 primeiros mandamentos falam sobre a relação do homem com Deus. E os outros 5, a relação do homem uns com os outros. Quando nós olhamos para Jesus resumindo os 10 mandamentos em 2, ele fez tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Resumiu os 10 mandamentos em 2. Então, nesse ponto aqui que nós observamos, nossos olhos devem estar atentos às necessidades do nosso próximo com uma atitude, não como os olhos naturais, mas como os olhos espirituais, tendo compaixão deles, para eles chegar também ao conhecimento da verdade. Como você vai demonstrar o amor de Deus ao mundo se você não pratica boa obra? O apóstolo Paulo falou que as boas obras foram feitas para nós andarmos nelas, mas que as boas obras não salvam. A nossa salvação não vem pelas obras para nós não nos gloriarmos, diz o apóstolo Paulo, mas nós precisamos fazer boas obras porque Deus criou para nós andarmos nelas. Vemos nos primeiros dias, quando Pedro e João foram chegando no templo, tinha um homem assentado ali, que ficava ali já há anos pedindo esmola. E quando Pedro e João caminharam perante aquele homem, ele esperava que ia receber ali uma boa oferta, mas ficou decepcionado quando Pedro chegou perto dele. Nós não temos prata e nem ouro. Mas eles não serviram um Deus que é dono da prata e do ouro. E quando ele chega então perto daquele homem, assim, mas o que temos, isso te damos, levanta e anda. Mas eles não viraram as costas e entraram, não. O que Pedro fez? Estendeu a mão. E muitas vezes, nosso vizinho está precisando da nossa ajuda, nós encolhemos a mão. Como é que nós vamos falar do amor de Deus para essa pessoa depois? Então é muito importante estar atento a essas verdades.
vamos para um outro sentido muito importante do nosso corpo, que é o olfato. É o sentido que acusa se o ambiente é bom para o corpo ou não. Ninguém aqui quer ficar num lugar mal cheiroso, né? Se chegar num lugar que está um perfume agradável, dá vontade de se aproximar. Mas se o perfume é desagradável, você quer distanciar. Eu estive fazendo uma visita na quarta-feira no hospital do Rio de Janeiro, um hospital federal, um hospital muito bem conceituado, e eu me lembrei de um filho de um irmão lá da casa de oração que trabalhou nesse hospital. Ele era assessorista. Ele disse que quando tinha um médico que ele usava um cachimbo, e ele usava um fumo aromático importado, e quando esse médico entrava no elevador, ele sentia aquele cheirinho. Quando ele saía do elevador, ele acendia o cachimbo. Ele disse que às vezes travava o elevador e saía atrás do médico para sentir aquele aroma. Ele disse, era um aroma muito agradável. Então, ele sentia, era bom para o corpo. Maria, ela ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo com um perfume precioso, né? Lá no capítulo 12 de João, do verso 3. A sua ordem, o cheiro suave encheu toda a casa. O perfume fala de presença agradável. Vamos ver lá em 2 Coríntios agora, isso é o perfume, nós estamos falando do cheiro que traz a presença agradável para o nosso corpo. Agora, no sentido espiritual, Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 15. O que diz lá? Por favor, leia para mim. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Exatamente. Na minha introdução diz, para Deus somos o bom perfume de Cristo. Então, o que quer dizer isso? Que o crente espiritual, o crente que está andando, agradando a Deus, essa pessoa, ela é agradável, todos querem estar perto dela, todos querem conversar com ela. Nosso saudoso irmão, nós já citamos o nome dele aqui, Dimas Machado, ele estava uma vez no portão dele, veio um jovem conversar com ele já com quase 80 anos, e veio um jovem conversar com ele e falou assim, seu Dimas, eu adoro conversar com o senhor porque da sua boca só saem palavras boas. Ele falou assim, meu jovem, se alguma coisa sai boa de mim, não vem de mim, vem de Cristo, porque de mim mesmo só sai coisa ruim. Então o que o irmão Dimas estava dizendo? Que ele era o bom perfume, queria ser o bom perfume de Cristo, e que a presença agradável dele era que as pessoas sentiam agradável estar na presença dele, porque exalava o perfume de Cristo. E assim deve ser nós no nosso trabalho, né, na escola, aonde estivermos. Se alguém puxou uma conversa conosco, olha, cuidado, não entra no curso do mundo. Quando nós entramos no curso do mundo, o que nós fazemos? Nós metemos malho no governo, metemos malho nos corruptos, metemos malho em todo mundo, mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que nós devemos orar por eles. Nós devemos orar por eles. Então, devemos ter cuidado com essa atitude nossa como crentes. Audição é nosso ouvido. Essa é no Salmo 1, no verso 1, diz, bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas esse homem que dá ouvido ao conselho de Deus. E quando ele dá ouvido ao conselho de Deus, as coisas só vão sair bem para o lado dele. O salmista diz que feliz o homem que não assenta no conselho, não assenta na roda dos escarnecedores, não assenta, repetindo, não atenta para o conselho dos ímpios,
O homem espiritual atenta para a palavra do Senhor. Provérbios 1:33. Vamos ver o que diz lá? Provérbios 1:33. Quem achar pode ler. Mas o que der ouvidos habitará em segurança, estará livre do temor do mal. Viu? Quem der ouvido habitará em segurança. Devemos ter muito cuidado com o que nós andamos ouvindo. Quando paramos no conselho, na roda dos escarnecedores, automaticamente nós só vamos ouvir coisa que desagrada. Por exemplo, nós chegamos numa condução, num ambiente onde tem muita gente. Nós só vamos ouvir aquilo que nós queremos. Porque vai ter muita gente falando muita coisa, mas aonde nós fixarmos a nossa atenção, é ali que nós vamos ouvir. E a palavra, essa porta de entrada para o nosso ser, é a porta mais direta para a salvação, porque a Bíblia diz que aquele que dá ouvido, a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu citei um exemplo daquele jovem que, lá em Senador Camará, levamos ele para o QG da Paz, depois ele não quis ficar, saiu, depois novamente os bandidos queriam assassinar ele, nós tiramos ele, levamos para a rodoviária, mandamos para Uberlândia, e quando ele chegou em Uberlândia, ele começou a pensar, o que fez a igreja tomar essa atitude a meu respeito? Olha, eu não tinha dinheiro, nem minha família, nem para pagar a gasolina do carro para me levar para o QG da Paz. Me deram todo o suporte, eu não quis. Depois me pegaram ainda, o irmão arriscou a vida me tirando da minha casa para levar na rodoviária, comprou minha passagem, uma passagem caríssima, para Uberlândia. A troco de quê? O que eu tenho para oferecer em troca? Porque ele achava que o homem só fazia alguma coisa por outro com interesse. Aí quando tocou lá a campainha para o estudo da palavra de Deus, ele começou a pensar, segredo deve estar aí. E ali, naquele dia, ele decidiu ouvir a palavra de Deus, porque até então ele não ouvia, ele só escutava. Há uma diferença. Depois eu vou citar esse exemplo para vocês. Aí naquele dia ele se converteu. Fez o curso da PEC, terminou o tratamento dele, fez o curso da PEC, começou a trabalhar em Uberlândia, está em Uberlândia, se casou em Uberlândia, está lá até hoje. Deve fazer uns 15 anos, mais ou menos. E quando ele chegou aí para o Senador Camará, ele participou dessa experiência, assim, somente quando eu resolvi entender por quê. E eu não tendo explicação, fui buscar na palavra de Deus, e a palavra de Deus então entrou no meu coração, por essa porta do ouvido, de ouvir, da audição. Nós temos uma história de um homem que seu filho chegou a uma determinada idade e resolveu ir embora, não quis mais ficar em casa. E disse para o pai, eu quero ir embora, eu quero morar sozinho, eu quero cuidar da minha vida. Aí o pai falou, tá bom, filho, então você pode ir, mas quando você vê 3 coisas que você não entender, você volta que eu vou te explicar. Aí ele foi, e passado, quando chegou lá com uma certa hora da tarde, ele olhando, passando perto de uma mata, tinha um senhor já bem idoso, pegando lenha. E ele pegava aqueles feixes, fez um feixe, amarrou, e ele parou para ouvir, para ver a paciência daquele homem, a vagareza dele de ir lá pegar aquela lenha, aqueles gravetos, e colocar e amarrar. Quando ele fez aquele feixe, ele tentou pegar e não conseguiu, porque estava muito pesado. Aí aquele homem desamarrou com aquela paciência, ele estava observando.
Aí o homem foi lá e buscou mais lenha, colocou no feixe, amarrou de novo, tentou pegar, não conseguiu, desamarrou, foi lá, pegou mais lenha e o feixe foi só crescendo. Será que esse homem não entendeu ainda que quanto mais ele colocar, mais pesado vai ficar? Ele foi embora. Chegou mais na frente, ele viu uma senhora do lado de cima da estrada, tinha uma casa, e aquela mulher desceu um barranco, foi lá no rio, encheu o balde d'água e veio para lavar roupa, encheu o tanque. Só que o balde dela estava furado. Quando ela chegava no tanque, já não tinha mais água. Ela virava lá, cadê a água? Ela voltava lá, enchia de novo e vinha. E foi assim, ele está observando. Será que essa mulher percebeu que ela nunca vai conseguir botar água no tanque? Quando ela chega lá, não tem mais água no balde? Esse tanque não vai encher nunca. Ele disse, eu vou embora. Não consegui entender a situação dessa mulher. Chegou mais na frente, ele viu uma outra mulher numa árvore frutífera. Tinha uma árvore, tinha fruto de todo jeito. Tinha fruto verde, fruto maduro, fruto na flor ainda. E muito fruto já caindo no chão. E ele disse que a mulher chegou e começou a comer todos os frutos, os verdes, os maduros, as flores. Esse não é possível, com tanto fruto maduro, por que essa mulher não come só os maduros? E deixa os outros crescerem, deixa os outros madurarem. Aí ele falou assim, não consegui entender. Aí ele lembrou que o pai havia dito, quando ele visse 3 coisas que ele não entendeu, já era para ele voltar. Chegou, contou para o pai, e o pai falou assim, tá bem, filho, senta aí que eu vou te explicar. Primeira coisa que você viu, aquele senhor carregando, fazendo aquele fardo, aquilo ali representa você. Você estava já com o fardo do pecado tão pesado, em vez de você aliviar o seu fardo, você resolveu colocar mais lenha no fardo. Você foi embora, você não quis, você perdeu a comunhão com a sua família. Pai, mas é aquela mulher carregando a água no balde furado, também representa você, meu filho. Quantas vezes nós assentamos para ler a Bíblia e a palavra entrava no ouvido e saía no outro? Você estava como um balde furado. Quantas vezes você foi na casa de oração, chegava lá, você ouvia a palavra, você escutava, você não ouvia. Mas, pai, e aquela mulher comendo as frutas? Ele disse, aquilo ali, meu filho, é a morte. A morte não escolhe idade, ela leva a criança no ventre da mãe, ela leva a criança recém-nascida, ela leva adolescente, ela leva jovem. Então, por isso, nós temos que preparar para encontrar com Deus, porque nós não sabemos a hora que a gente vai partir. Foi onde o jovem conseguiu entender que a vida dele estava indo por água abaixo por ele não estar dando ouvido à palavra de Deus. Então, bem-aventurados são os que ouvem, né? Então, procuram ouvir os conselhos que vai lhe trazer benefício para o futuro, não só nessa vida, mas na vindoura. Vamos para o paladar, na nossa boca. Um sentido especial que sente o paladar. Vamos lá para Jó, capítulo 6, no verso 30. Quem achar pode ler para mim, por favor. Quem achou? Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisa perniciosa? A iniquidade na minha língua. Um homem espiritual, por isso Paulo disse que nossa palavra seja sempre temperada, ou agradável e temperada com sal. Colossenses capítulo 4, e o verso 6. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Muito bem. No Salmo 119, e o verso 103, é uma oração que nós devemos fazer.
Muito bem. As palavras do Senhor são doces no nosso paladar. Precisamos pensar naquilo que vamos falar. O homem natural para o homem espiritual tem essa diferença. O homem espiritual, ele não fala o que ele pensa, porque o que vem no pensamento, o nosso pensamento vem coisas que nós não podemos nem, às vezes, nem imaginar o que vem no pensamento dos outros. Mas temos que pensar no que vai falar. Quando formos dirigir a palavra a alguém, essa palavra deve ser temperada com sal, diz o apóstolo Paulo. Vamos supor, nós estamos no trânsito e um indivíduo faz uma besteira na nossa frente e nos atrapalha bastante e nos sobe naquele momento a ira, o nervoso. Nós não podemos falar o que vem na mente. Nós temos que pensar, ou às vezes nem falar. Mas isso é um exemplo, mas tem muitas outras circunstâncias. Por nós falarmos o que pensamos, às vezes nós sofremos algumas consequências. Então vamos pensar no que vamos falar. O que vamos falar vai edificar? Teve uma pessoa que queria contar uma história, contar a situação de um outro irmão para o irmão, e ele falou para ele: primeiro passa pela peneira, as 3 peneiras. Assim, como assim? Primeiro você vai saber se o que você vai me falar vai me edificar, né? E passou três situações para ele meditar primeiro, pensar bem no que ele ia falar. Porque muitas vezes nós falamos alguma coisa para alguém, de alguém, não com a atitude de ajudar aquele alguém, mas tão somente para denegrir a imagem daquela pessoa. Então isso jamais pode acontecer, porque nós não estamos edificando a vida de ninguém, nós estamos muito mal diminuindo essa situação e trazendo constrangimento. Quando aquela pessoa souber que nós falamos, precisamos ser sinceros, mas quando formos falar, temos que falar com a pessoa certa, na hora certa. Eu trabalhei em uma empresa, eu trabalhava como encarregado, e eu era subencarregado. E o encarregado falava muita coisa que eu achava que ele não devia de falar perto dos outros funcionários, quando um funcionário fazia uma coisa errada. E aquele chefe pediu demissão, saiu e eu assumi o lugar dele. Agora eu tenho que corrigir aquelas coisas que ele fazia. Quando um funcionário fazia uma coisa que eu achava que estava errada, ele chamava ele em particular, às vezes ele chamava ele lá para o depósito, para buscar um material, mas lá no depósito eu conversava com ele. E lá eu conversava, aí aquela pessoa aceitava a situação e ficava agradecido. Mas se falar perto das outras pessoas, eles vão entender o quê? Que nós estamos denegrindo a imagem dele. Então, nenhum ser humano aceita isso. Então, devemos ter cuidado. Até na igreja, né, palavras que vamos dirigir, muitas vezes, às vezes alguém toma um culto e ele gostaria de falar uma coisa com uma pessoa, como ele não tem coragem de falar, ele fala no culto, dando uma mensagem. Isso é terrível. Só vai trazer algo negativo para o auditório, porque ele não está sendo guiado pelo Espírito. Ele está sendo guiado pelo seu próprio impulso de desejo de fazer algo que não deveria fazer, ou que não teria coragem de fazer. Depois vem o tato. É o sentido que nos traz vários pensamentos sobre as obras de Deus. No Salmo 19, o verso 1, as nossas obras, falando das obras, né? Salmo 90, verso 17, que o nosso contato com Deus e os homens sejam de paz e comunhão. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 8, ele diz que nós temos que levantar mãos santas. Então, cuidado com as nossas mãos, com a nossa conduta, o que vamos fazendo, né? O homem natural, ele não mede para tirar benefício próprio,
ele não mede algumas consequências que vai trazer para a sua vida e para a vida do outro. Mas o crente não, ele tem que medir as consequências do que ele vai fazer nas suas obras, né? Até nas obras que nós praticamos, nós temos que pedir a orientação de Deus para nós não sustentar vagabundo. Pode acontecer isso. São muitas experiências que a gente tem de alguém que chega pedindo algo e conta uma história extraordinária para te comover, mas na verdade ele está querendo te dar um golpe, ele está querendo pegar um dinheiro para comprar uma droga. Isso é muita história que a gente tem nesse sentido. Então a gente precisa ter cuidado, né, com esse contato que a gente tem com as pessoas, em agir nas boas obras, pegar o dinheiro que o Senhor tem abençoado a nós e não colocar ele de qualquer maneira, mas sim na direção dele, para que isso sirva de frutos para o Espírito, né, que agrade ao Senhor. A segunda natureza, a alma, podem revelar a natureza do homem natural no seu pecado, ou revelar a natureza de Deus na santidade. Paulo diz que entre o corpo e o espírito está a alma. Se não houver uma reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo, estamos perdidos e nada pode nos aproximar de Deus. Só nos resta a perdição. Mas se fizermos a reconciliação, recebendo uma nova natureza espiritual, como está escrito lá em Romanos 8,16, Gálatas 5, falando dos frutos do Espírito, né? Agora vamos meditar um pouquinho nos 5 sentidos do Espírito, da alma. Primeiro sentido que nós queremos falar é não dá para vocês verem, a imaginação, né? O homem natural imagina coisas vãs. Atos capítulo 4, verso 25 diz isso. Vamos conferir lá? Atos 4, 25. Quem achar pode ler. Chegando um anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. 25. É 4:25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Exatamente. Pensavam coisas vãs. Na minha tradução diz claramente: imaginavam coisas vãs. Provérbios capítulo 23, verso 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, e disse ele, porém o seu coração não está contigo. Mais uma vez, é a imaginação de coisas vãs, não é uma coisa real, né? O homem espiritual, com o novo nascimento, passa a ter um novo estilo de vida, passa a meditar na lei do Senhor e aí está o seu prazer. Em Salmo 1, verso 2, como nós já falamos. E a ordem do Senhor, em Josué capítulo 1, verso 8, é ler e meditar no livro da lei dia e noite, a ordem que Deus deu a Josué, para que ele fosse bem sucedido no governo, né? Então, esta palavra é imaginação. Cuidado com o que você imagina, né? Procure imaginar coisas boas, pensar, meditar em coisas boas. E não... alguém costuma fazer, as pessoas lá no interior, tinha um irmão na igreja que usava muito essa expressão, que o boi, ele pasta o dia todo. Come, vai tudo com bucho. Aí quando for à noite, ele deita, aí vai remoer tudo aquilo que ele comeu
durante o dia, que aí é que vai levar para o intestino e fazer o efeito para poder dividir em todas as vitaminas. Então, o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão captando muita coisa, mas depois vocês têm que meditar nisso. Sentar, ler a palavra de Deus, olha, aquele texto, poxa, foi muito bom, gostei daquela palavra, vou estudar isso aqui com mais profundidade. Né? E aí então você vai, todo estudo que a gente vai na casa de oração, que ouve um irmão trazer, quando nós meditamos nele, buscamos mais, aquele estudo fica para mais ou menos como uma introdução naquilo que nós vamos ampliar para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento. Então isso é muito importante a gente observar. Né? Segundo, consciência é o termômetro que revela a personalidade e o caráter do homem. Esta é a área que o maligno procura atuar, tendo cauterizado ou passar por cima de um sentido precioso que é eterno. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 21. Pedro ali fala de cauterizar a consciência. O que é isso? Você faz uma coisa, você está pensando, a consciência não faz isso. Não faz isso. O Espírito Santo está te mostrando que você não deve. É aí que diz, o mesmo Espírito testifica que o nosso Espírito são os filhos de Deus. Por que não posso fazer? Não posso fazer porque eu não sou um servo de Deus. Mas daí a coisa vai, tanto que você acaba fazendo. Aí depois, você já fiz uma vez, não tem problema fazer outra, aí cauteriza a consciência. Você acaba passando por cima de algo que desagrada a Deus e depois, mais tarde, você vai pagar a consequência pela sua desobediência. Né? O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus deu este aviso. Gente, este aviso é importante, quer ver? No capítulo 2 da carta aos Hebreus. Ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nós já falamos hoje o valor dessa salvação. Né? Judas falou de uma salvação comum, que está ao alcance de todos. Né? Todo aquele que crê. Mas tem a salvação que nós temos que trabalhar ela, que é a obediência à palavra de Deus, é a mortificação do nosso desejo. Quanto mais nós mortificamos o nosso desejo, mais a vontade de Deus em nós é revelada. Paulo chegou ao ponto de dizer assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é este viver que agora eu tenho na carne, quer dizer, é o viver, é o prazer que ele tinha agora, é de pregar o Evangelho, de anunciar as coisas de Deus, por causa de que ele chegou a um ponto de estar bem alimentado espiritualmente. Então vamos atentar para aquilo que o escritor aos Hebreus diz. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Quando ele fala aqui mais diligência, é mais atenção. Porque diz assim: toda palavra falada pelos anjos recebeu a justa retribuição. Tudo que Deus falou que ia fazer, ele fez. Tanto castigando como abençoando. Ele só deixou de castigar aqueles que arrependeram e mudaram a atitude. Uma das coisas que nós vemos no livro de Jonas, né? Quando o povo se arrependeu, Deus já tinha dito que ia destruir, mas eles se arrependeram. Então Deus, quem foi que voltou atrás? Não foi Deus que se arrependeu, foi o povo que se arrependeu, e Deus então deixou de fazer o que havia prometido fazer. Muito bem. A palavra de Deus faz o homem refletir. João capítulo 8, do verso 9. O homem espiritual tem uma boa consciência, tanto para com Deus como para os homens.
Está lá em Atos capítulo 24, verso 16. O homem espiritual tem uma boa consciência. Paulo chama a atenção do povo quando ele chega na ceia do Senhor. Examina-se o homem a si mesmo. Você está em condição? Então, quando nós chegamos, eu costumo dizer lá em Senador Kamanac, domingo após domingo, ao sentar ali, no momento que eu chego para prestar a minha adoração ao Senhor, naquele momento, eu me lembro de agradecer pela semana que eu tive, a semana que Ele me protegeu, porque se eu não caí em nenhum pecado, não tive nenhum deslize para que minha consciência viesse acusar naquele momento de participar da ceia do Senhor, porque Ele me guardou. E Ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Então é Ele que nos salva e é Ele que nos santifica. Precisamos estar sempre bem observando essas coisas. Vamos parar agora? Então vamos dar uma paradinha, depois a gente vai concluir então com o restante do tempo.